Você já se perguntou por que Deus escolheu falar sobre o fim dos tempos usando símbolos? Por que ele não falou tudo de forma direta, simples, como uma lista clara de acontecimentos? Talvez você já tenha tentado ler Daniel ou Apocalipse e pensou, isso é complicado demais para mim. Ou até, esse livro não é para pessoas comuns. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Deus não escreveu Apocalipse para confundir você. A Bíblia diz que Deus revela os seus mistérios aos que o buscam. Os símbolos existem porque, ao longo da história, o povo de Deus foi perseguido. Se tudo fosse direto, claro e explícito, as mensagens teriam sido destruídas. Os símbolos protegem a verdade. E no tempo certo, a própria Bíblia revela o significado deles. Hoje, eu quero caminhar com você, passo a passo, como alguém que abre a Bíblia ao seu lado e diz, vamos entender isso juntos. Antes de você tentar entender qualquer símbolo do Apocalipse, qualquer besta, qualquer número ou visão estranha, você precisa entender como Deus fala através da profecia. E eu quero que você grave isso profundamente no seu coração. Deus nunca pede que você interprete a Bíblia sozinho. Ele mesmo explica o que ele revelou. A Bíblia não depende de opiniões humanas. Ela não depende de revelações modernas. Ela não depende de teorias conspiratórias. Isaías, capítulo 28, versículo 10 diz, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso significa que Deus espalhou as chaves da profecia ao longo da Escritura. Quando você junta essas chaves, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. É por isso que muitas pessoas têm medo do Apocalipse. Elas tentam entender o livro sem usar a própria Bíblia como guia. Quando isso acontece, surgem medo do fim do mundo, confusão espiritual, datas erradas, interpretações extremas. Mas quando você entende o princípio certo, algo muda dentro de você. Daniel deixa de ser assustador, Apocalipse deixa de ser confuso e a profecia passa a ser uma mensagem de esperança. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz que essa revelação foi dada para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é para assustar, é para preparar. Quando você lê Daniel ou Apocalipse e vê animais estranhos, a primeira reação pode ser medo. Mas deixe-me te fazer uma pergunta bem direta. Você acha mesmo que Deus falaria do futuro da humanidade usando zoologia? Claro que não. Daniel, capítulo 7, versículo 17, diz claramente, estes grandes animais são reis que se levantarão da terra. Daniel, capítulo 7, versículo 23, reforça, o quarto animal será o quarto reino na terra. Ou seja, animal, reino animal, poder político. Mas por que Deus usa animais? Porque animais revelam instinto, força, agressividade e domínio. Deus está mostrando como os reinos humanos se comportam quando governam sem ele. Um leão governa pela força. Um leopardo ataca de forma rápida. Um urso esmaga o que está à sua frente. Esses símbolos não são aleatórios. Eles revelam o caráter dos impérios. Deus não quer apenas que você saiba quem governa. Ele quer que você entenda como governa. E isso revela algo profundo. Quando o ser humano governa sem Deus, o poder se torna bestial. Agora pense comigo com calma. Por que Deus escolheu uma mulher para representar a igreja? Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, dizem que Cristo amou a igreja como um noivo ama a sua noiva. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja é um relacionamento. Por isso, na profecia, mulher pura, igreja fiel, mulher corrompida, igreja infiel. Apocalipse, capítulo 12, mostra uma mulher vestida do sol. Apocalipse, capítulo 17, mostra uma mulher embriagada de poder. O contraste é intencional. Deus está mostrando que ao longo da história existiriam igrejas comprometidas com a verdade, igrejas comprometidas com o poder,
E aqui vem algo muito importante. A profecia não foi escrita para atacar denominações, foi escrita para examinar corações. A pergunta não é qual igreja é verdadeira. A pergunta é onde você está espiritualmente. Sempre que você vê um chifre na Bíblia profética, algo importante está sendo revelado. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 diz: os 10 chifres são 10 reis. Na linguagem bíblica, chifre representa poder, autoridade, domínio político. Na antiguidade, um animal sem chifre não tinha defesa. O chifre era símbolo de força. Quando a profecia mostra vários chifres, isso indica divisão de poder, alianças políticas, sistemas governando juntos. Deus está revelando que o cenário do fim dos tempos envolve política, religião e economia interligadas. Nada acontece isoladamente. Quando você lê o Apocalipse e vê a palavra águas, quase nunca ela fala de rios ou mares literais. Deus está falando de pessoas. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, diz claramente: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Deus não deixou margem para dúvida. Águas, pessoas águas e massas águas, influência sobre a humanidade. Agora pense comigo com calma. Quando a Bíblia mostra um poder assentado sobre muitas águas, isso significa que esse sistema tem apoio popular, exerce influência cultural, molda pensamentos, controla narrativas. Nem todo domínio acontece pela força das armas. Muitos acontecem pela aceitação das pessoas. É por isso que a profecia não fala apenas de reis e exércitos. Ela fala de consciência, mentalidade e adoração. Provérbios, capítulo 29, versículo 18 diz: o povo se corrompe quando não há revelação. Quando as massas não conhecem a verdade, tornam-se águas agitadas, fáceis de serem conduzidas. Deus está te mostrando algo sério. O maior campo de batalha do fim dos tempos não é físico, é a mente das pessoas. Ventos, na linguagem profética, nunca são apenas fenômenos naturais. Jeremias, capítulo 51, versículos 1 e 2 diz: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Aqui, vento não é brisa, é juízo, é conflito, é guerra. Na profecia, ventos e guerras, destruição e instabilidade mundial. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, mostra 4 anjos segurando os ventos da terra. Isso é poderoso. Significa que Deus controla o caos. Nenhuma guerra começa sem permissão. Nenhuma crise foge do controle divino. Enquanto o mundo vê política, economia e conflitos, Deus vê tempo profético, propósito e limite. Quando os ventos são soltos, o mundo entra em convulsão. Quando são segurados, é misericórdia. Talvez você olhe para o mundo hoje e pense: está tudo fora de controle. Mas a profecia te responde: não está fora de controle. Está caminhando para o cumprimento. Agora chegamos a um símbolo muito mal compreendido. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20 diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui está algo profundo. Nem todo anjo é um ser celestial com asas. A palavra anjo significa mensageiro. Em muitos contextos bíblicos, Deus usa pessoas para carregar mensagens eternas: pastores, pregadores, líderes, servos fiéis. Malaquias, capítulo 2, versículo 7 diz: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. As estrelas representam aqueles que refletem luz em meio à escuridão. Agora, pense nisso de forma pessoal. Talvez você nunca tenha se visto assim, mas Deus sempre usou pessoas improváveis. Moisés tinha medo de falar. Jeremias se achava jovem demais, Pedro era impulsivo, mas Deus os transformou em estrelas. Isso te diz algo. Deus não procura perfeição, Ele procura disponibilidade. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, mostra Jesus andando no meio dos 7 candeeiros. Isso não é um detalhe, é uma mensagem. Versículo 20 explica:
Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essas igrejas representam 7 períodos da história cristã, 7 fases espirituais do povo de Deus. Jesus não está distante, ele está andando entre elas. Isso significa que ele viu perseguições, ele viu apostasia, ele viu reformas, ele viu avivamentos e nunca abandonou seu povo. Mesmo nos períodos mais escuros da história, sempre houve uma luz acesa. Talvez você se sinta vivendo um tempo difícil espiritualmente, mas Deus sempre preserva um remanescente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz sem rodeios: o grande dragão é o diabo, Satanás. Aqui não há simbolismo confuso, mas observe algo importante. O dragão não vence pela força, ele vence pelo engano. João, capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. O maior perigo do fim dos tempos não é perseguição aberta, é falsificação espiritual, verdade misturada com erro, luz misturada com sombra. Por isso, Jesus alertou: não se enganem. Quando você chega ao símbolo do Cordeiro, a profecia muda de tom. Até agora vimos reinos, guerras, poderes, enganos. Mas agora aparece alguém diferente. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado de Cordeiro porque foi inocente, foi sacrificado, não reagiu com violência, venceu entregando a própria vida. Enquanto os reinos da terra conquistam pelo medo, Cristo vence pelo amor. Apocalipse capítulo 5 mostra algo impressionante. Ninguém era digno de abrir o livro, até que o Cordeiro aparece. Isso significa, o futuro do mundo está nas mãos de Jesus. Não está nas mãos da política, nem da economia, nem das guerras. Talvez você veja caos, mas o céu vê o Cordeiro no trono. Na Bíblia, o sol nunca representa um homem comum. Salmo 84, versículo 11 diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O sol simboliza fonte de vida, autoridade suprema, luz verdadeira. Nada vive sem o sol. Nada espiritualmente vive sem Deus. Quando algo ocupa o lugar do sol, isso é idolatria. Por isso a profecia alerta: só Deus é fonte de luz verdadeira. Tudo o que tenta substituir essa luz gera escuridão espiritual. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Isso é profundo. Salmo 89 associa a lua à fidelidade da aliança de Deus. Na profecia, lua, palavra de Deus. Igreja, reflexo da luz divina. A igreja não brilha por si mesma, ela brilha quando reflete a palavra. Quando a palavra é abandonada, a luz se apaga. Isso nos leva a uma pergunta pessoal: o que está iluminando sua vida hoje? A coroa bíblica não é símbolo de vaidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Recebereis a coroa incorruptível da glória. Coroas representam fidelidade, perseverança, vitória espiritual. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso revela algo precioso. Deus não promete ausência de luta, ele promete recompensa ao fiel. A coroa não é para quem começa, é para quem permanece. Aqui está uma das chaves mais importantes da profecia. Livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Cada dia representará um ano. Livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Um dia te dei por um ano. Esse princípio se repete. Dia profético, dia literal. Dia profético, ano literal. Sem isso, Daniel e Apocalipse ficam confusos. Com isso, tudo se encaixa. Os períodos proféticos não são aleatórios. Eles revelam a paciência e a justiça de Deus ao longo da história. Na Bíblia, números falam. 4. Alcance universal. 4 ventos, 4 cantos da terra. 6.
Imperfeição humana. Criado no sexto dia. 7. Perfeição divina. 7 dias da criação. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo. Foi escrito para gerar decisão. Deus revelou o futuro para salvar no presente. A maior pergunta não é o que vai acontecer. É em quem você confia hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e se você chegou até aqui, comente profecias nos comentários.